Pare. Independentemente do que você esteja fazendo neste momento, pare. O que eu tenho para lhe dizer não é para todos os que estão ouvindo, mas é especificamente para você. Você carrega uma batalha silenciosa na sua mente, um ruído constante, uma sequência de pensamentos intrusivos que não são seus, mas que se instalaram como se fossem donos da sua paz. Você tem se sentido exausto, não pelo que faz, mas pelo que insiste em habitar sua mente sem permissão. Hoje você vai ouvir a resposta definitiva para esse desassossego. Eu vim aqui para lhe dizer que o tempo de tolerar essa invasão acabou. Até o final desta transmissão, você vai reconhecer a causa exata dessa agitação que parece sufocar a sua voz interior. Você vai compreender o mecanismo que permitiu que esses pensamentos estranhos se instalassem no seu campo mental por tanto tempo. E mais do que isso, vou conduzi-lo através de uma revelação que vai mudar a sua postura, permitindo que você retome a autoridade sobre o seu espaço mais sagrado. Esta não é uma conversa sobre teorias, mas um decreto sobre a sua realidade. Fique comigo, pois o que está guardado para o final é o selo que você veio buscar. Você tem sentido ondas emocionais que surgem do nada, como se o mar dentro de você estivesse sendo agitado por um vento que você não consegue ver. Durante semanas, talvez meses, você tentou silenciar esse barulho com esforço, com lógica, com força de vontade, mas as vozes da ansiedade, da dúvida e da insuficiência insistem em retornar. Você sente uma fadiga profunda, um esgotamento que vai além do corpo, é um cansaço da alma, uma sensação de que você está carregando um peso que não lhe pertence. Às vezes, você acorda durante a madrugada e antes mesmo de abrir os olhos, o pensamento já está lá, esperando para ocupar o seu espaço. Isso não é um erro seu, não é uma falha de caráter, é uma ocupação que precisa ser desfeita. Você percebeu que Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Conversas que antes lhe traziam conforto, agora parecem vazias, como se houvesse uma barreira invisível entre você e o mundo. Isso acontece porque o seu espírito está tentando se proteger de uma frequência que não condiz com a sua verdade. Você tem buscado direção, tem pedido um sinal, e este encontro de agora é a resposta que atravessou o tempo para lhe encontrar. O ato de digitar esses 3 números é o seu espírito dizendo sim para a libertação que você tanto buscou. É o seu primeiro passo de concordância com o que está por vir. Digite 888. Reconheça esse alinhamento e então venha imediatamente de volta para mim. O que acontece agora é a transição da ignorância para a percepção. Muitas vezes, nós nos tornamos hospitaleiros com a nossa própria dor, permitindo que o medo se sente à nossa mesa, que a insegurança durma em nosso quarto e que a culpa dite as nossas decisões. Você tem operado a partir de um padrão de sobrevivência, onde a sua mente se tornou um território onde qualquer pensamento pode entrar e criar raízes. Mas a sua mente não é um espaço público,
é um santuário. E todo santuário precisa de um guardião. O padrão que tem bloqueado o seu propósito não é a falta de capacidade, mas a falta de demarcação. Você não impôs limites ao que habita sua mente. Você permitiu que o ruído externo se tornasse a voz interna, e essa inversão é o que tem criado essa sensação de descompasso contínuo. Pense em um jardim que, por ter sido deixado sem vigilância, começou a ser ocupado por ervas daninhas. O jardineiro não é culpado pelas sementes que o vento trouxe, mas ele é o único responsável por decidir o que permanece e o que é arrancado. Você tem tentado podar os galhos, tem tentado ignorar as flores estranhas, mas o problema não está no que cresce. Está no que você permitiu que se instalasse na raiz. O invasor que habita a sua mente não tem direitos sobre o seu solo, mas ele prospera na sua hesitação. Ele se alimenta da sua dúvida sobre a sua própria autoridade. A revelação que você precisa abraçar é esta. Você não precisa lutar contra cada pensamento invasivo individualmente. Você apenas precisa declarar que a sua mente é um território sagrado, onde certas frequências não têm permissão de entrada. É um exercício de soberania, não de esforço. Quando você se torna consciente de que é o dono da casa, o invasor perde o seu poder de permanência. A mudança não vem de uma prática longa ou de anos de estudo. Ela vem de uma decisão de um segundo. É o ato de reconhecer que o que você pensava ser parte de você é, na verdade, um hóspede indesejado. Deixe que essa declaração marque o momento em que você assume a responsabilidade pela sua paz. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o reconhecimento se torne um marco na sua história. Digite, eu estou pronto, confirme essa nova postura e venha imediatamente de volta para mim. O retorno à sua soberania interior exige que você pare de negociar com o ruído. A ansiedade vive da negociação. Ela espera que você tente explicar, que você tente justificar, que você tente entender a origem de cada medo. Mas a paz não explica. A paz simplesmente ordena. O processo de desaprender a ansiedade é um exercício de desapego. Você precisa se tornar um observador do seu próprio interior, capaz de identificar um pensamento que não lhe pertence e, com a mesma calma que se fecha uma porta, dizer-lhe que ele não tem lugar aqui. É um desaprender da necessidade de ter controle sobre o futuro, substituindo-o pela confiança absoluta na sua identidade presente. Você não precisa construir uma muralha. Você só precisa reafirmar quem você é. Nesta caminhada, muitos de nós nos perdemos porque começamos a medir o nosso valor pelo quanto sofremos ou pelo quanto lutamos. Mas a verdadeira força não é medida pela resistência ao peso, e sim pela capacidade de soltar o que não é seu. Se em algum momento desta conversa você sentiu que algo foi confirmado na sua essência, deixe que o seu apoio seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de audiência, mas como um acordo silencioso entre nós de que o que foi nomeado aqui é a verdade que liberta. É o reconhecimento de que, embora estivéssemos distantes fisicamente, a mesma clareza nos alcançou ao mesmo tempo. Olhe ao seu redor, mentalmente, para as pessoas que você conhece. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este chamado hoje. Alguém que tem trabalhado exaustivamente, mas que sente que as portas continuam trancadas. Alguém que carrega um silêncio pesado e que parece ter se esquecido de como sorrir com a alma. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não foi? Não ignore essa intuição. Existe um propósito nesse pensamento. Envie esta mensagem para ela. Não faça isso por obrigação. Faça como uma entrega de um fardo que ela não precisa mais carregar sozinha. É uma forma de cuidado, uma extensão da mesma cura que você está recebendo agora.
Estamos quase no momento da selagem definitiva. O que construímos aqui, nas últimas dezenas de minutos, não foi apenas uma conversa, foi uma restauração. E para encerrar este ciclo, você vai declarar quem você é. Não é um pedido, não é uma esperança frágil. É a confirmação de que o acordo que se formou entre o divino e a sua audição nesta noite é uma aliança que você viverá pelo restante desta estação. Digite lentamente, sinta cada letra, deixe que seus dedos façam o que o seu espírito já aceitou como verdade. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. Você é alguém que compreendeu que a mente não é um depósito de medos, mas um trono de propósitos. Você é aquele que decide o que entra e o que permanece. Você é o jardineiro que finalmente assumiu o controle do solo. Você é a voz que silencia o ruído. Você é a luz que não permite que as sombras se instalem. Você é a clareza que substitui a confusão. A causa do que você tem sentido, o motivo pelo qual a exaustão parece vir de lugares que você não consegue mapear, não está na quantidade de trabalho que você realiza ou na complexidade dos problemas que você enfrenta. A causa é uma hospedagem silenciosa. Você permitiu que pensamentos, preocupações e vozes que não possuem autorização habitem o sagrado espaço da sua mente. Você operou durante anos, como se a sua consciência fosse uma casa de portas abertas, onde qualquer visitante, qualquer medo alheio ou qualquer sombra de incerteza pudesse entrar, sentar-se e começar a ditar as regras da sua rotina. Esse padrão de hospedagem mental é o que bloqueia o seu propósito. Você não está exausto porque está fazendo muito. Você está exausto porque está abrigando hóspedes que não pagam aluguel e que consomem a energia que deveria ser dedicada exclusivamente à construção do seu destino. É como tentar acender uma fogueira enquanto alguém, de forma invisível, joga baldes de água gelada sobre a chama minuto após minuto. Imagine agora a imagem de um jardim que um dia foi seu orgulho. Era um lugar de flores, de caminhos bem cuidados, onde a luz do sol batia com precisão e onde o silêncio era habitado apenas pela vida em crescimento. Mas, com o passar do tempo, uma semente de negligência caiu sobre esse solo. Não foi um grande desastre, não foi um terremoto, foi apenas uma pequena desatenção. Um invasor, um tipo de erva daninha que se camufla como se fosse uma planta legítima, começou a brotar. Ele não tem raízes profundas, mas se espalha pela superfície, roubando os nutrientes que seriam para as suas flores. Você olhou para esse jardim e, em vez de arrancar a erva invasora, você tentou pintar as flores para que elas parecessem mais vibrantes. Tentou podar a si mesmo para dar espaço ao que não deveria estar ali. Você deixou que o invasor se instalasse, que ele criasse raízes superficiais, mas firmes, que sufocam a sua capacidade de ver o horizonte. Esse invasor, esse pensamento intruso, esse medo constante do amanhã, não pertence ao seu jardim. Ele não foi plantado por você, nem por uma intenção superior que deseja o seu bem. Ele foi aceito por omissão, por uma hospitalidade que você estendeu sem perceber, por uma gentileza excessiva com os seus próprios demônios. Deixe que o reconhecimento cele o lugar exato onde essa revelação pousou. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente no seu próprio registro de consciência. Não é um pedido de permissão, é um decreto de mudança. Digite agora, sem hesitar, e volte imediatamente para este lugar, para esta voz, para esta clareza. A solução, o remédio para esse estado de coisas, não é uma batalha campal. Você não precisa lutar contra esses pensamentos, porque lutar é dar a eles a energia que eles buscam. A solução é o retorno. É um movimento de desaprender a ansiedade, de retirar a autorização que você concedeu a esses hóspedes indesejados. É o ato de perceber que você é o guardião do portão.
Você não precisa expulsar cada pensamento com força bruta. Você apenas precisa retirar a sua atenção, que é a moeda de troca, o sustento desses invasores. Imagine que você está simplesmente caminhando pelo jardim e, ao notar a presença do que não é seu, você não discute, você não se irrita, você apenas retira o seu olhar. Você volta a olhar para as suas flores. Você volta a regar o que é verdadeiro. Você retoma a soberania do seu espaço interior por meio da indiferença ao que não tem autoridade para permanecer. Esse processo de desaprender a necessidade de controlar o incontrolável e de voltar a habitar o presente é o que devolve a cor ao seu mundo. É um processo de gentil desapego. É o reconhecimento de que, ao soltar o que não é seu, você não perde nada. Você ganha a si mesmo. Você percebe que o seu jardim sempre esteve pronto para florescer, mas que ele precisava da sua presença consciente, da sua decisão firme de quem pode ou não habitar o seu solo. O que você vive agora é o início dessa reconquista silenciosa. Um processo onde o seu interior volta a ser um lugar de repouso e não de guerra. Cada suspiro que você dá agora é um sinal de que a soberania está sendo devolvida, de que o invasor, privado da sua atenção e do seu medo, começa a murchar por conta própria, perdendo o domínio que nunca deveria ter tido. Sinta como o peso dos ombros começa a ceder, como a respiração se torna mais profunda, como a clareza do seu propósito, que estava encoberta por essa névoa, volta a brilhar com a intensidade de um sol que nunca se apagou. Você não está criando uma nova realidade. Você está apenas removendo o que impedia a sua visão de reconhecer a realidade que já estava aqui, aguardando apenas pela sua permissão para se manifestar plenamente. E eu te digo agora, com absoluta certeza, que você não é uma ilha nessa experiência. Se algo nesta conversa confirmou o que seu espírito já sabia, lá no fundo, onde as palavras não alcançam, deixe que o seu gesto de reconhecimento seja o seu amém sem palavras. Não se trata de uma métrica, de uma contagem fria ou de qualquer desejo de visibilidade. Trata-se de um acordo silencioso, um selo colocado sobre a verdade que foi exposta aqui, uma concordância entre o que foi revelado e o que você aceita como sua nova base. É um gesto que diz: eu reconheço, eu recebo e eu assino embaixo. Deixe que essa pequena ação silenciosa materialize esse compromisso, consolidando em você a clareza que começou a se formar desde o momento em que você parou para ouvir. Enquanto você processa essa nova soberania sobre o seu espaço mental, existe alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Você sabe de quem eu falo. Sabe de alguém que tem trabalhado mais do que qualquer outra pessoa ao seu redor, mas que vê as portas permanecerem fechadas, como se houvesse uma barreira invisível entre o esforço e o resultado. Pense naquela pessoa que carrega uma tristeza silenciosa, uma inquietação que ninguém mais percebe, alguém que vive uma batalha interna tão intensa que o rosto dela acabou de aparecer na sua mente, vívido e urgente, enquanto eu falava. Essa pessoa precisa dessa mensagem, não como um conselho casual ou uma recomendação de entretenimento, mas como uma entrega por compromisso. Envie este conteúdo para ela. Faça isso como quem entrega uma chave que foi encontrada por acaso, mas que pertence àquele que perdeu o acesso ao seu próprio jardim. É uma forma de cuidado, uma extensão da sua própria clareza para alguém que ainda está tateando no escuro, esperando pelo sinal que você recebeu hoje. Agora, antes de prosseguirmos para o encerramento, vamos consolidar tudo o que foi despertado nestes minutos. Não se trata de esperança e não se trata de uma possibilidade remota. Trata-se de uma confirmação. Digite-as com a consciência plena de que esse não é um desejo, mas um reconhecimento de um estado que já foi alcançado.
É o selo de que você compreendeu o seu lugar na ordem das coisas, de que a sua mente não é mais um campo aberto para invasores, mas um domínio protegido e governado por quem você realmente é. Digite lentamente, permitindo que cada letra carregue a força da sua decisão, deixando que o seu espírito se alinhe perfeitamente com a afirmação que você está escrevendo com suas próprias mãos. O que você está fazendo agora é registrar, de forma irrevogável, que a autoridade sobre a sua própria vida voltou para as suas mãos. Você é comprometido com a verdade que agora habita o seu íntimo. Você é comissionado para manter essa soberania sobre os seus pensamentos, não importando o barulho externo ou as tentativas de intrusão que venham testar a sua nova postura. Você é enviado para caminhar com essa clareza, para ser a prova viva de que é possível expulsar o que não pertence à sua casa mental e retomar a paz que foi desenhada para você desde o início. Esse chamado não é algo que você busca, é algo que busca você e que agora, através desta revelação, encontra o seu receptáculo pronto. Sinta a gravidade dessas palavras não como um fardo, mas como o peso da sua própria dignidade sendo restaurada. Você caminha agora sob uma nova égide, com a consciência de que a sua mente é um terreno sagrado, onde somente o que é verdadeiro e o que edifica tem permissão para fincar raízes. O esvaziamento do que estava em excesso não é um processo de perda, mas uma realocação de energia para o que realmente sustenta a sua alma. Quando você decide, com a firmeza de quem governa o próprio domínio, que certos pensamentos não possuem mais autorização para ocupar o seu espaço mental, você não está apenas limpando o ambiente, você está estabelecendo um novo padrão de existência. Existe uma diferença fundamental entre o esforço de lutar contra o que você não deseja e a autoridade de simplesmente retirar a permissão de permanência daquilo que é estranho à sua essência. O que você viveu até aqui, essa constante batalha por clareza em meio ao ruído de preocupações que não eram suas, serviu para fortalecer o seu discernimento. Agora, a sua mente começa a se comportar como um jardim, que após passar por um inverno rigoroso de negligência, finalmente recebe o cuidado de um jardineiro que conhece cada semente plantada. Não se trata de uma limpeza superficial, mas de uma reconfiguração profunda das suas fronteiras internas, onde você volta a ser o vigilante que decide o que entra e, principalmente, o que permanece. Ao observar os padrões repetitivos que outrora ditavam o seu ritmo, você percebe que a exaustão não era fruto da jornada, mas do peso excessivo de bagagens emocionais que você carregava por pura inércia. Essa percepção é o ponto de virada. A partir deste exato segundo, a sua capacidade de distinguir entre o que é seu e o que é imposto torna-se a sua maior ferramenta de proteção. O que você sente agora, esse alívio que surge ao reconhecer que a soberania sobre o seu pensamento é um direito inalienável, é a prova de que a reconexão com o seu eu profundo já começou. Não tente acelerar o processo, pois o ritmo da sua cura é ditado pela profundidade da sua entrega. Cada pensamento que você agora filtra com cuidado é um tijolo que você coloca na construção de uma fortaleza onde a paz não é uma exceção, mas a regra constante. Você está aprendendo a desaprender o hábito de se preocupar com o que não está sob o seu controle imediato, deslocando o foco da periferia para o centro, onde a verdadeira força reside. Essa transição exige coragem, pois o silêncio que se segue à expulsão do que é alheio pode parecer à primeira vista um vazio, mas logo você perceberá que esse espaço é, na verdade, uma vasta possibilidade de renovação. Você não está destruindo nada. Você está apenas devolvendo para a terra o que nunca deveria ter criado raízes no seu solo fértil. A clareza que está surgindo não é um acidente. É o resultado direto da sua nova postura.
Uma postura que não pede licença para ser autêntica e não se desculpa por estabelecer limites que garantem a sua sanidade. A partir deste instante, observe como a sua própria respiração se torna o termômetro da sua liberdade. Deixe que esse reconhecimento cele o que acabou de ser revelado. O ato de registrar essas 3 palavras torna a sua decisão um marco permanente no seu próprio registro de vida. Escreva agora, com a convicção de quem não deve mais explicações ao que foi expulso, e logo em seguida retorne aqui para finalizarmos este ciclo. Enquanto você processa essa mudança, compreenda que o seu apoio nesta transmissão não precisa de fórmulas ou de métricas vazias. Se esta mensagem confirmou aquilo que o seu espírito já reconhecia como verdade, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não é um indicador de alcance, é um acordo solene de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão e clareza. É a sua concordância silenciosa com o movimento que está acontecendo agora, bem abaixo da superfície da sua rotina. Existe alguém no seu círculo mais próximo, alguém cujo rosto e contorno acabou de vir à sua mente enquanto eu falava, que precisa desesperadamente dessa clareza. Aquela pessoa que trabalha exausta, que carrega um silêncio que ninguém mais percebe e que tem buscado, em segredo, um sentido para o peso que carrega. Encaminhe esta mensagem para ela. Não faça isso como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega um suprimento de emergência. A mesma provisão que chegou até você por desígnio divino, agora pode alcançar essa pessoa, através das suas mãos. Antes que este tempo se encerre, preciso que você reafirme a sua nova posição diante do que foi restaurado. Não faça isso como uma esperança ou um pedido, mas como uma confirmação de autoridade. O pacto que se firmou entre o que você ouviu e o que você decidiu durante este tempo é um alicerce sobre o qual você vai caminhar durante toda esta estação. Digite lentamente, permitindo que as suas mãos confirmem o que o seu espírito já declarou como lei. Você está comissionado para proteger a fronteira da sua própria paz. Você está enviado para viver a partir da soberania que acabou de reclamar para si. Neste momento, em todos os cantos do mundo, outras almas estão passando pelo mesmo processo de limpeza e restauração que você vive agora. Você não está sozinho nessa caminhada. Você faz parte de um movimento silencioso que não precisa de alarde para ser real, pois a sua força reside na própria essência do que foi finalmente devolvido ao seu devido lugar. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.